Hoje a gente vai falar sobre superação. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas, vamos da frente, o saber em diante. Tá vendo, ó? O saber em mais o amor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é... Amém? Até aí. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, eu te louvo por cada filha tua que está aqui, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos ama, nos conhece, sonda o nosso coração. Como um pai conhece quais são as nossas necessidades, e a tua palavra nos limpa, nos cura, nos renova, nos transforma através desse grande amor, Pai. Ministra cada uma das tuas amadas que estão nesse momento buscando a Ti, Senhor, prestando um culto de adoração ao Deus vivo, único e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a minha carne caia por terra, que eu seja usada por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é bem-vindo entre nós. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, pois só Tu és digno, em nome de Jesus. Amém, amém? Pode sentar-se. A superação é algo que surge da nossa autodeterminação. Quando você dentro de si determina que você vai superar algo que você não consegue vencer. Um lugar de derrota, um lugar de vergonha, um lugar de desprezo, uma mágoa, enfim, algo que precisa ser vencido para que você viva melhor. Porque tem muitas coisas que Deus permite que a gente passe, mas tem coisas que Deus quer que a gente tenha vitória. Não é para você ficar sofrendo isso para o resto da tua vida. É para que você passe por isso e saia de lá vitoriosa. E para isso você precisa superar algumas coisas. E para superar, a base de tudo é o que Paulo fala aqui. É o amor. Muitas vezes a gente tem a mente cheia de conhecimento, mas uma alma vazia. E a palavra de Deus fala que muitas vezes o saber ensoberbece. E o pior lugar para estar na face da terra é o lugar que eu já sei tudo. Você já tentou falar com alguém que a pessoa fala, mas eu já sei, eu sei. Ué, sabe por que você está errando? Você sabe tudo. Quando a gente se coloca no lugar de humildade, para sempre aprender, sempre nós estamos aprendendo. A gente consegue superar muitas coisas. As maiores superações que eu tive na minha vida, eu fiz por causa daquilo que Paulo fala aqui, através do amor. Porque ele fala aqui, com efeito, se você não conhecer Deus através do amor, você não vai ser conhecido de Deus. Então eu era uma pessoa muito envergonhada, né, muito tímida de pequena, né? E aí o meu irmão teve um problema, ficou internado, não tinha quem fizesse televisão. Quem ia fazer? A Fê. Para mim, encarar um holofote, uma câmera, era um desafio enorme. Mas por que eu fiz isso? Eu não fiz porque eu queria aparecer na televisão. Aliás, eu era tão nova, eu tinha 13 anos, eu nem entendi o que era isso. Eu fiz porque o meu irmão precisava de mim. E aquilo me fez superar toda a minha timidez, a minha vergonha, a minha dificuldade. E, graças a Deus, hoje eu amo apresentar, né? Modéstia à parte, sou uma ótima apresentadora hoje. Graças a Deus. Mas foi uma superação. Foi um desafio. Né? Ligava a luz da câmera, eu tenho um olho claro, então ofuscava meus olhos, eu não sabia lidar. Então, muitas minhas primeiras gravações eu ficava assim. Superei. Uma das outras grandes superações que eu tive na vida foi por causa do meu amor à minha mãe. Que um dia minha mãe falou, filha, eu preciso que você assuma o culto de terça-feira e que você assuma o de bem com a vida. Só que eu era tão novinha, eu tinha 24 anos, 25 anos.
E eu de bem com a vida, imagina. Vocês imaginam vocês sentarem na cadeira da Bispa Sônia? Meu Deus do céu, muito temor, né, Keila Lima? Muito temor de Deus nessa hora. Porque eu sei como é que ela conquistou. Eu sei que a gente tinha um dia só de estúdio, e a minha mãe gravava 18, 20 programas num dia só, que era quando tinha, né? Que depois era uma câmera, uma tapadeira e muitos chapéus, só para fingir que eram dias diferentes. Eu sei o preço que foi pago, e eu tive que superar tudo aquilo, e Deus me honrou. Para mim, a grande superação, ela acontece através do amor. Por quê? A gente aprendeu com a nossa mãe que ninguém pode dar o que não tem. Só que é incrível que quando nós estamos em Deus, tudo que você precisa, você tem. Então no dia mau, no dia da necessidade, Deus vai te dar graça para que não falte nada sobre a tua mesa. No dia que você está triste, Deus vai te ensinar a conviver com a dor até que você tenha alegria. No dia que você está decepcionada, Deus vai te levar para um lugar de consolo, até que você aprenda a se relacionar com o Consolador. A superação, as maiores superações que existem na vida, ela vem através do amor. Mas para que a gente supere as coisas que estão na nossa vida e que nos incomodam tanto, além da humildade, é preciso que a gente se alimente de coisas mais profundas de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui, você está regando o teu milagre. Cada vez que você entra na igreja, você está cultivando o seu milagre. E como todos nós sabemos, não tem como você plantar algo sem colocar a mão na terra, sujar as tuas mãos, às vezes no barro. E às vezes a gente precisa sujar as mãos em umas lamas interiores, para que a gente supere aquilo que nos envergonha. Só que para que a gente tenha mais profundidade, como Paulo diz, não dá para beber leite a vida inteira, né? Como vocês sabem, eu acabei de ter um nenezinho, o Noah, um anjo lindo, um milagre de Deus, completou 10 meses, e até uma época da vida dele, tudo que ele se alimentava era de leite. Por quê? Porque ele só mamava e dormia, mamava e dormia. A hora que ele precisou ter outros desafios, ele precisou começar a se alimentar de mais coisas, porque ele estava pronto para aquilo. E aí ele começou a ter outros movimentos, outras reações, e me conhecer de uma outra maneira. Porque até então, tudo que ele conhecia de mim era o meu colo, o mamar, e aquilo que eu oferecia. Mas ainda hoje, o Noah não me conhece como a Carol me conhece. Por quê? Porque ele conhece só uma parte de mim, do meu amor. Mas tem muitas outras partes da mãe dele. Vai ter um momento da mãe que exorta, da mãe que repreende, da mãe que conversa. Tem tantas outras faces da mãe, e ele conhece só uma parte. E a palavra de Deus diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fez a ferida e ele sarará. Mas como eu vou ser curada das feridas? Conhecendo profundamente a Deus. E para conhecer profundamente a Deus, muitas vezes a gente precisa entrar no silêncio. Quando a palavra de Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é saber ficar em silêncio. Saber ficar em silêncio é saber desligar o celular. É saber se afastar de tudo. E de repente, por algum momento, até sentir a dor. Não adianta você querer que Deus te anestesie de todas as tuas dores para que você não sinta nada, porque Deus não quer filhas drogadas. Deus quer filhas vencedoras. E às vezes quando a gente entra em contato com a dor, de lá vai sair a tua maior força. Se a gente estudar a história da humanidade, e a gente vê que as maiores descobertas,
aconteceram nas maiores crises, por quê? Porque a necessidade era tamanha, que eles precisavam descobrir uma outra alternativa. Quando você for para os braços do Senhor e falar, eu preciso buscar um caminho de Deus, para vencer essa situação, porque eu não vou ficar buscando isso a vida inteira sem ter vitória, você vai superar aquilo que você precisa vencer na tua vida, amém? E nessa relação com Deus, a gente vence através da força do Senhor, o que a gente não venceria na nossa força. E para finalizar, quando a gente precisa superar algo, nós não podemos duvidar do amor de Deus, amém? Por quê? Porque se o inimigo colocar dúvida na tua relação de Deus, Pai, porque tem os 10 mandamentos na lei de Moisés, amém? Depois veio Jesus, e Jesus fala, qual é o primeiro dos mandamentos? Qual? E por que que Deus coloca amar a Deus sobre todas as coisas? Porque quando Jesus falou, eu vou te ensinar a oração que você tem que orar, que às vezes a gente ora todos os dias à noite, como é que ela começa? Pai. Pai. Eu, graças a Deus, tenho um pai exemplar. Muitas vezes eu converso e conheço pessoas que não têm um pai exemplar. Mas Deus é o Pai. E se Jesus falou que para você orar da maneira correta, você precisa aprender a se relacionar com Deus como Pai. Existe pai sem filho? Não. Deus só é Pai porque nós somos filhas de Deus. Enquanto você não enxergar quem você é em Deus, que você é amada de Deus, que nada pode te separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Enquanto você não tiver essa convicção plena no teu interior, você vai ficar vivendo em derrotas constantes, ciclos malignos, e não vai sair para superar o que Deus tem na tua vida. Então, a gente precisa sair dessa relação infantil com Deus. Ai, se Deus não me der um sinal até amanhã, 3 horas da tarde, às 5 da tarde, eu não vou mais andar com Deus. Relação infantil. Quem quer superar algo, se determina dentro de si, eu vou vencer. Mas ninguém venceu isso, não importa, eu vou ser a primeira. E eu vou começar a olhar para quem já venceu, porque quem quer vencer precisa olhar para vencedor. Não adianta você falar, eu quero vencer, mas olha, a outra é derrotada, então se eu for derrotada também, olha quantas pessoas são derrotadas nisso. Não, nosso referencial é a vitória. A palavra diz, ande de acordo com aquilo que você já... E andar de acordo com aquilo que eu já alcancei, olhar para pessoas que são vencedoras, não é estabelecer competição. O mundo estabelece competição. Você passa num processo seletivo, vai entrar quem? A melhor. Não é? Você vai só o melhor. Você vai vender um produto, vai entrar o melhor. Isso é a lei do mundo. Mas a gente não pode pegar a lei do mundo e trazer para a lei de Deus e achar que Deus se relaciona conosco dessa maneira. Porque Deus não se relaciona com o melhor, com o perfeito. Ele se relaciona com cada uma de nós em amor. Cada uma de nós vale mais que o mundo inteiro para Deus. Amém? E quando a gente se inteira nesse grande amor, sabendo quem nós somos para Deus, sabendo que não importa se não tem o amor do fulano, do ciclano, da beltrana, eu sou amada de Deus, e porque eu amo a Deus, Deus vai me dar vitória nessa situação, porque Deus dá o desejo do meu coração. E você veio aqui nessa tarde porque você ama a Deus acima de todas as coisas, e porque também você quer e vai vencer essa situação na tua vida, amém?
Então coloque no teu coração: eu sou amada de Deus. Fale isso algumas vezes. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Quando você entende que Deus te ama, muito mais do que eu posso amar uma filha, um filho, esse é o tamanho do amor de Deus para você. Quem aqui é mãe? O que você não faria para ver a tua filha ou o teu filho, de repente vencendo um vício, ou vencendo um relacionamento ruim, ou vencendo um trauma? O que você não faria? Tudo. Assim Deus faz com cada uma de nós. Amém? Deus está te ensinando a ter vitórias. O fato da vitória ainda não ter acontecido não é sinônimo de que Deus não te ama, não é sinônimo de que não vai acontecer. Apenas Deus está trabalhando em você a perseverança e a resistência que vai te fazer superar todas as dificuldades da tua vida. E por fim, quando eu sei que eu estou numa missão de amor. Ontem eu ainda estava conversando com a minha mãe, eu adoro as ilustrações dela. E ela falou: Fê, superar é mais ou menos assim. Você pega, vamos pensar no Afeganistão, tá? Todo mundo sabe que está lá em guerra, aquela loucura toda. Você vai mandar para lá quem? Um soldado despreparado ou o seu melhor soldado? Quem? O melhor soldado. O fato de você pegar o teu melhor soldado e mandar para um lugar horrível, não quer dizer que o soldado é ruim. Quer dizer que aquele soldado está preparado para lidar com aquele ambiente, lidar com aquele conflito e sair de lá vitorioso. O fato de você estar num ambiente que de repente é horroroso, numa situação que é horrível, você olha para o lado, as pessoas não têm nada a ver com você, parece que nada fala com você, não quer dizer que Deus te abandonou. Deus está te colocando para ter vitória no campo do inimigo, amém? E como foi falado aqui, a hora que o inimigo é pego, e ele é denunciado, ele tem que devolver 7 vezes mais de tudo que ele tirou das nossas vidas. Existe poder de superação, sim. Deus colocou dentro de você, que é templo do Espírito Santo de Deus, porque Ele te ama, porque Ele entregou o Filho dEle, para que você venha nessa terra e tenha uma vida mais que vencedora em todas as coisas, através do poder de Cristo Jesus, amém? Então fala bem alto: eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, amém. Amo vocês.